boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe em abundância, amém? Obrigado, meu Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma semana na sua presença. Queremos desde já pedir a tua bênção sobre essa semana nova e sobre esse mês novo que está entrando. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abençoar nossos planos, nossos projetos, que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês que me acompanham há muito tempo, né? Tem pessoas aqui que me acompanham há muitos anos já e sabem que eu gosto de fazer campanhas na direção de Deus. Se eu decidisse fazer uma campanha sem estar na direção de Deus, mas se eu fizesse pela fé, Deus ia honrar também, né? Mas eu gosto de fazer muito assim, quando o Senhor fala comigo. E eu sempre peço a confirmação, né? O Senhor falou no meu coração ontem, né? Colocou no meu coração ontem que eu tinha que fazer a campanha de Ana, né? E quando foi hoje eu tive a confirmação, né? Deus confirmou sobre essa campanha e nós vamos fazer. Quem quiser fazer, eu vou deixar meu número aí no WhatsApp. Do WhatsApp aí nos comentários, tá bom? Se você deseja fazer essa campanha, vai ser, já vamos começar hoje até domingo, né? Termina domingo. Então, diz que a oração com propósito, ela tem, né, um poder maior ainda, quando você faz um propósito com Deus, quando você determina algo, né? E antes de fazer essa campanha, deixa eu contar aqui alguns testemunhos para vocês, alguns testemunhos, né? Eu me lembro, meus amados, que eu tinha uma dívida com um banco que eu tinha pedido na época para comprar um telefone, né? Aquele telefone fixo, né? E quando eu atrasei uma prestação, eles me cobraram tanto dinheiro, um absurdo. Digamos que eu tinha pedido 600, né? E já estava terminando de pagar. E por conta dessa prestação que atrasou, eles cobraram tão caro que eu fui dizendo: pô, eu não pago mais, não vou pagar mais. Deixa aí, né? Aí eles ficavam ligando, ameaçando e dizendo que ia tomar casa, que ia tomar isso, aquilo outro. E eu só orando, eu digo: Senhor, eu acho isso um roubo, eu não vou pagar isso. Não vou pagar. Aí eu comecei a orar, porque eu não aguentava mais receber ligação ameaçada, recebendo ameaça, né? Aí eu coloquei diante de Deus. Só que nada mudava. Aí teve um dia que eu me zanguei e eu fiz um voto. Eu digo: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer um voto do Senhor. Ou é ou não é. Se o Senhor me honrar, eu vou comprar um bebedouro novinho para a igreja, que na época eu era dirigente de ciclo de oração, né? E lá na igreja era nova, né? A nossa congregação era uma sub e era nova. A gente tinha saído da sede do setor para ir abrir essa sede lá, essa sub, né? Então a igreja estava começando naquele tempo e não tinha ainda as coisas, né? Hoje está uma igreja muito linda lá, muito bonita. E inclusive agora parece que fez 27 anos. Fizeram aniversário da igreja agora, né? E eu disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar um bebedouro novinho para tua casa, porque a gente tinha que levar água na garrafinha, né? E às vezes não dava, né? Era aquela coisa mesmo. Então eu disse: eu quero comprar um bebedouro. E meus irmãos, depois que eu fiz esse voto, sendo que eu já vinha orando há muito tempo e nada, né? Mas foi só fazer o voto, a mulher começou a ligar para mim. Aliás, ela continuou ligando para mim, só que ela disse assim: olha, eu vou fazer um negócio com você. Você me dá tanto e R$300. Estavam cobrando mais de 3 mil, né? Só de juro. Você me dá R$300, tá bom? E tá kit. Não, só que eles abaixaram outros valores primeiro. Aí eu disse que não dava. E eu digo: não, Senhor, eu não vou pagar um preço, eu quero pagar o preço justo, eu quero pagar o que eu tô devendo, né? E aí ela pegou e falou assim: olha, vou ligar outro dia e dizer assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou
ficar em 300. Paga 300 e tá tudo certo, né? Eu digo, pois é, mas eu não tenho os 300. Desliguei tudo. Aí depois ela ligou de novo. Não, pois faz o seguinte. Porque eu já fiz demais pela senhora. Então eu vou fazer o seguinte. Você vai dar esses 300, você vai dividir em 3. Se dá uma entrada de 100, depois você divide o restante. Ah, tá bom, pois tá combinado. E assim eu fiz e quitei minha conta, né? E na hora que eu fiz a negociação, eu já fui lá e comprei o bebedouro e levei, né? Comprei no cartão e levei lá. E graças a Deus consegui pagar direitinho o cartão e consegui também pagar o restante da conta, né? A minha nora também estava desempregada e estava pedindo muito a Deus, pedindo. E nada de vir emprego para ela. Quando foi, eu falei para ela, mulher, faz um voto a Deus, que esse negócio de voto sempre funciona. Agora tem uma coisa, meus amados irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que se você fizer voto, tem que pagar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa na hora da agonia, ela faz voto, mas aí quando chega a bênção, ela não paga. Aí, de acordo com o Eclesiastes, se eu não me engano é 4, diz que se a pessoa fizer voto e não pagar, ela está dando lugar para o inimigo tomar o que é dela, né? Então, se você fizer um voto, pague, anote numa agenda, num caderno, ó, estou fazendo um voto, assim, de fazer isso, aquilo outro, né? E aí Deus, ele vai lhe honrar. Aqui mesmo ontem teve uma irmã que ela fez um voto pela mãe dela, né? E Deus ouviu. A mãe dela teve alta, né? Teve outro rapaz também que fez um voto por uma porta de emprego. E Deus, ele honrou ele, ele já pagou o voto dele. E assim são muitas pessoas, né? Que fazem voto diariamente, pagam ou simplesmente fazem em agradecimento a Deus. E isso é muito importante, né? Você semear no reino de Deus e semear com alegria e descansar. Não ficar ansiosa, deixar nas mãos do Senhor. Por quê? Por quê, meus amados irmãos? Porque as pessoas, quando elas vão semear por mal, geralmente quando a pessoa quer destruir a vida de alguém, quer o que é alheio, ou destruir a vida das pessoas, o que elas fazem? Ela chega lá para a pessoa e diz assim, eu quero fazer isso aqui para a pessoa, essa maldade. Eu pago o que for preciso para destruir essa pessoa, para tirar essa pessoa do meu caminho. O que você vai precisar? O que eu vou precisar? Aí ela vai dizer lá, quero um boi, quero um jumento, quero um ouro, quero prata, quero tantas galinhas. A pessoa pode não ter, mas ela dá um jeito de arrumar. Entendeu? Por quê? Porque ela quer aquilo ali. Ela quer o propósito dela, ela vai atrás, onde for, para conseguir o objetivo dela. É aí onde o Senhor Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes, são mais organizados às vezes do que o próprio povo de Deus. Por quê? Porque quando se trata de fazer o melhor para Deus, as pessoas não querem. Elas dizem assim, Deus é bom, então posso fazer de qualquer jeito que ele vai, né, aceitar. É tipo o homem como tem uma mulher boa. Quando o homem tem uma mulher boa, ele não faz muita coisa para agradar, que ele sabe que ela já se conforma com tudo, mas quando aquela mulher exigente que diz assim, não, você vai ter que pagar meu cabelo, vai ter que pagar minha unha, vai ter que comprar roupa cara, aí ele vai lá e gasta tudo que tem com aquela mulher, porque ela se dá o valor, né? E as coisas de Deus é assim. Às vezes a pessoa pensa assim, Deus é bonzinho, então não precisa eu sacrificar para Ele, não precisa eu jejuar, não precisa eu ficar tanto tempo dentro do meu quarto, lendo e orando, para que isso? Jesus já fez por mim. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, quanto mais você se dedica a Ele, quanto mais você semeia, mais você colhe no reino. Ou seja, a pessoa ela tem que plantar tempo nas coisas de Deus, ela tem que ganhar tempo nas coisas de Deus. Né? Ganhar tempo, porque não é perder tempo, é ganhar. Quanto mais você investe no mundo espiritual, mais Deus te fortalece, Deus desfaz o mal, Deus faz maravilha, entendeu? Então o inimigo, ele joga até na cara, ele diz assim, quando é pra mim, as pessoas fazem de bom grado, elas dão um jeito. Quando é para ir para a igreja, quando é para as coisas dele lá, as pessoas não fazem, mas quando é para mim, elas fazem de bom grado. Ela joga, ele é acusador, a Bíblia diz que ele é acusador. Entendeu? Tem pessoas que pro mal, gente, elas fazem tanto sacrifício, elas caminham tanto tempo a pé, elas pedem emprestado, elas fazem de tudo, mas elas têm que fazer, né? Elas têm que mostrar pro mal que elas estão ali. É ou não é? Às vezes a pessoa
tem uma festa fora de época, festa carnavalesca fora de época, às vezes a pessoa não tem um dinheiro para o remédio e nem para comida. Eu não estou falando mentira aqui, que eu sei muito bem o que eu estou falando. Mas, para qualquer coisa de Deus, ela diz logo, não, eu não tenho. Então ela não faz nenhum esforço para as coisas de Deus. Mas, por outro lado, ela pede emprestado, ela vai de pé, arruma uma carroça, um jumento, seja lá o que for, mas ela vai. Né? Mas quando é para as coisas de Deus, a pessoa não sacrifica. É verdade ou não é? É verdade. Porque acha que Deus tem a obrigação de dar tudo para ela sem ela fazer nada. Tipo, às vezes a pessoa ela quer a mudança, ela quer que Deus faça algo na vida dela, mas ela não faz nada de novo. Ela não faz nada de diferente. Então tem que fazer algo novo, tem que fazer algo diferente. E nós vemos ali que a moça, ela fez um voto. E no dia que ela fez o voto, gente, foi incrível. No dia que ela fez o voto, nós estávamos ensaiando para o culto lá, que elas tinham um conjunto de jovens na época. E aí, enquanto ela fez o voto, a gente fechou ali, ligou com Deus. Enquanto ela fez o voto, aí uma pessoa chegou na casa, lá na nossa igreja, chegou lá e falou assim, olha, tem uma porta de emprego ali para ti. Lá no shopping, parece que era no shopping, né? Vamos lá. Aliás, tem uma porta de emprego lá para nós ver quem é que vai ficar. Você acredita que ela ficou e a moça que levou ela não ficou? Por quê? Porque ela fez um voto a Deus. Ela ligou com Deus, ela fez um propósito com Deus. E aí, se você vê várias histórias que eu já contei, você que me acompanha, tantas pessoas que estavam desempregadas, que fizeram voto e Deus honrou, pessoas que estavam com algo atrasado, conta atrasada, fizeram voto, pessoas que tinham terreno para vender, né? Causa na justiça, fizeram voto e o Senhor honrou, pessoas que tinham aqueles benefícios para receber, né? E nunca dava certo. Ela fez um voto a Deus e Deus abençoou. Deus deu a vitória em pouco tempo, né? A pessoa já vinha lutando tantos anos e não recebia. Aí fez um voto a Deus e Deus honrou. Teve uma moça uma vez também que o Senhor Jesus praticamente ressuscitou a mãe dela, 3 meses do coma, né? E nesse período ela ficou desempregada. Então ela fez um voto ao Senhor, pastora, se Deus me honrar, eu vou abençoar a obra de Deus. A senhora ora pelo meu emprego. Aí Deus não deu um, Deus deu 3 empregos para ela. Deus deu foi 3. Então, são tantos os casos de pessoas que fizeram voto ao Senhor e Deus honrou, né? A minha irmã também. Minha irmã bateu em porta, ela era uma pessoa formada, trabalhava na área de administração e estava passando por uma prova que as portas estavam todas fechadas. E ela, um dia no sol, caminhando no sol atrás de emprego, ela fez um voto a Deus. Que se Deus abençoasse ela, se ela arrumasse um emprego, ela não ia dar só o dízimo, ela ia dar todo o salário dela em agradecimento ao Senhor. Só que ninguém mandou, ninguém pediu, foi ela mesmo que fez, né? Foi ela que fez. Então, Deus honrou ela na mesma semana. E quando foi no dia de pagar o voto, né? Foi aquela tribulação, mas ela foi, correu, entregou nas mãos de Deus. Na sexta-feira, quando foi no sábado, Deus mandou a provisão. Quando foi na segunda, Deus mandou a provisão maior. Então Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, ele dá a provisão, ele dá. E muitas vezes, quando você não dá para Deus, para a obra de Deus, a Bíblia diz que seu dinheiro parece que fica jogado num saco furado. Não rende, meus irmãos, não rende. Quando a pessoa não colabora com o reino, né? O dinheiro, ela pode até ganhar bem, mas o dinheiro não rende. De jeito nenhum. Aqui eu tenho tanto testemunho de irmãs que dizem assim, olha, eu sou fiel, eu dou meus dízimos, minhas ofertas, mas Deus me abençoa tanto, Deus multiplica meus celeiros, Deus multiplica, eu ganho presente. Ou seja, já tem pessoas que ganham tanto, mas cada vez quer mais, mas também tem a mão fechada para a obra. Tem a mão fechada para o próximo. Entendeu? Deus ama a alma generosa. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, está escrito. Então, deixa eu contar aqui a história da Ana, né? A Ana orava, meus irmãos. Orava. E nada acontecia na vida da Ana. A Ana era humilhada. A Ana era envergonhada. Por quê? Porque Ana era uma das mulheres de Eucana, né? Ele tinha 2 mulheres. E a outra mulher de Eucana, ela dava filho para ele. Só que Ana era a mulher que ele amava. E Ana, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela.
né? Tá dizendo lá que Deus cerrou, que Deus foi que fechou, né? Eu costumo dizer que tudo é para a glória de Deus, né? O Senhor Jesus, alguém perguntou, por que que esse homem é cego? Foi ele ou foi alguém que pecou? Aí ele falou, não, essa pessoa está assim para que se mostre a glória de Deus, para que... Então, digamos que Ana ficou assim para que, né, o poder de Deus, a mulher usasse a fé, clamasse, usasse a fé, e Deus honrasse a fé dela, né? Deus sabe todas as coisas, meus irmãos, Deus é soberano. E ali o que que aconteceu? Ana subiu. Todo ano eles se levantavam para ir para oferecer sacrifícios a Deus, oferendas a Deus, né? E ali ela foi. Quando Ana chegou lá, ela chorava, oferecia seus sacrifícios com seu esposo. E chorava. E naquele dia ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der uma bênção, que é do meu filho, né? Eu te darei ele. Ela fez o voto dela. O voto dela foi aquele, né? Ela era mostrar para Penina que ela também podia ter filho, porque Penina vivia jogando na cara dela. Ah, de que adianta o meu marido te amar, mas aí tu não pode dar filho, tu é seca. E ela vivia humilhando, né? Era uma afronta para ela. Então, o sonho de Ana era ter um filho. Até que Deus honrou ela. A Bíblia diz que Deus se lembrou dela quando ela fez o voto. E Deus honrou a fé dela e deu o filho dela. Então, você que tem orado todo dia, mas não tem visto um resultado, faça diferente. Faça prova. Senhor, é de Deus? É da tua vontade? O Senhor sagrado se eu fizer essa campanha, de eu fazer esse voto, faça prova com Deus. Só faça as pessoas que o Espírito de Deus tocar, né? E outra coisa, faça e descansa, porque às vezes a pessoa fica naquela ansiosa. Ai, meu Deus, já estou no segundo dia e nada aconteceu. Não, você tem que fazer e descansar. Porque como eu assisti uma pregação hoje, né? Tem coisa, meus irmãos, que a gente ora, que a gente pede, tem umas coisas que vem logo. Tem coisa que a gente planta e vem logo, mas tem umas que demora. E eu tiro por umas plantas que eu tenho aqui no meu quintal. Tem coisas que eu plantei que não demorou a crescer e dar fruto, mas tem umas que demoram. Então tem fruto que vem logo, é tipo castigo. A palavra de Deus diz que tem uns castigos, umas consequências que vem logo. Mas tem umas consequências que demoram muito a vir. E às vezes, quando vem, a pessoa nem se lembra mais que errou. Aí fica, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Ou seja, mas ali é uma consequência. Pode ser uma consequência daquilo que foi há muitos anos atrás e a pessoa nem se lembra. É a Bíblia que diz que tem castigo que vem logo, mas tem uns que demora. Assim também as consequências no reino espiritual, tipo os frutos, né? Aquele que você planta, que você vai semeando na vida das pessoas, que você faz de bom na vida das pessoas, aquele um dia vai voltar para você, tanto o bem como o mal. Diz a Bíblia que tudo que o homem plantar na carne, ele vai colher na carne. Porém, tudo que ele plantar no Espírito, ele também vai colher no Espírito. Nós temos um exemplo aqui também de um rapaz. Ele foi na igreja conversar comigo e ele falando, pastor, eu estou desempregado. Aí o Espírito Santo começou ele dizendo assim, eu oro tanto e nada. Aí o Senhor me tocou, eu comecei a contar testemunho para ele. E eu só vi ele agoniado. Eu digo, o que foi, pastora, pelo amor de Deus, Deus está falando aqui comigo que eu tenho que fazer uma coisa agora. Eu digo, o que é, menino? Disse assim, tudo que eu tenho aqui no meu bolso eu vou dar de oferta. Não era muita coisa não, mas era tudo que ele tinha. E ele botou aquela oferta lá e nós fizemos uma oração. E enquanto nós estávamos orando, o telefone tocou, o celular, né, dele, e era uma mulher, a antiga patroa dele, dando um emprego para ele. Ou seja, a atitude dele no mundo espiritual fez a obra. Nós temos um exemplo também daquele rapaz, né, aquele entregador, que um homem, um pedinte lá com a criança, pediu a quentinha dele, né? E ele falou assim, não vou te dar quentinha não, que eu estou entregando quentinha. Como é que eu vou te dar quentinha? A ler, né? Por favor, eu estou com fome, né? E ele não deu. Aí na mesma hora o reboque pegou o carro, a moto dele, e a mulher da comida não quis mais. Disse que não queria comida, né? Aí ele botou as mãos na cabeça e ficou lá. Meu Deus, e agora? Sem moto. A mulher não quer a comida, o que eu vou fazer? Né? E ali, meus amados, ele lembrou do homem atrás dele pedindo. Aí o homem chegou de novo e pediu. Ele disse, não, já tá mesmo perdido tudo, pega. Aí deu a comida pro menino. Na hora que deu a comida,
Aí o rapaz tirou a moto, o rapaz lá do trânsito, né? Que estava trabalhando no trânsito, a autoridade, tirou a moto, porque viu ele lá triste, né? Tirou a moto, mas foi um agir de Deus, pela atitude dele. Ele abriu o coração. E aí tirou a moto e devolveu para ele. E aquela mulher pegou e pagou a quentinha, para ele não ficar no prejuízo. Entendeu? Então, Deus, ele age em cima das nossas atitudes. As nossas atitudes de fé é que mostra que Deus, né? Que mostra ali o poder de Deus. Não vê o caso de Caim e Abel? A Bíblia diz que Abel pegou o seu melhor do seu, né? Das suas plantações, dos seus cordeiros. Pegou o melhor e ofereceu a Deus. E ali chamou a atenção do outro, porque o outro Deus não respondeu. Aliás, não respondeu assim, com fogo, né? Não respondeu com fogo, mas respondeu depois de outra forma. Mas ele estava tão cego pela inveja, pela ira, pela raiva, que não deu ouvido. E Deus também respondeu por conta de Abel. Não foi nem tanto por causa dele, mas foi por causa de Abel. A Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Porque Abel, ele pegou do melhor da sua terra. E já o outro pegou de qualquer jeito. Meus irmãos, nem nós que somos humanos, não gostamos quando a pessoa chega com um presente ruim para nós. Um presente que a pessoa dá de qualquer jeito. Entendeu? Você se sente desrespeitado, você se sente uma pessoa sem valor quando a pessoa pega qualquer coisa e te dá. Porém, quando a pessoa chega com um presente bom para você, você diz assim, olha menino, olha só o presente que a pessoa me deu. Ou seja, você se sente valorizado, não é? E aquela pessoa que lhe deu o presente, é ela que vai ser honrada. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Entendeu? E o Senhor sempre falava na minha vida. Às vezes as pessoas queriam me dar as coisas e eu dizia assim, não. Não precisa se incomodar. Não precisa. A pessoa, não, mas eu quero lhe dar, mas eu não quero. Eu tenho medo de passar, de você ficar sem, passar. Aí o Senhor me repreendeu. O Senhor mandou 3 profetas para mim, de estado diferente. Não retém a bênção na vida das pessoas. Se as pessoas estão lhe dando, é porque através daquilo ali eu vou honrar elas, eu vou abençoar a vida delas. Aí pronto, eu nunca mais retive. E hoje em dia, meus irmãos, se a pessoa me der um anel, seja lá o que for, um pão, eu abençoo a vida da pessoa. Eu derramo, né? Eu profetizo bênção sobre a vida dela. E eu tenho visto bênção. Então é assim, se você receber alguma coisa de alguém, abençoe a vida da pessoa. Mantenha esse hábito também. Peça para Deus abençoar ela. Amém? Então vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus. Se você sentir de Deus de entrar nessa campanha, entre. Faça um voto ao Senhor. É você que sabe o que você está precisando. Você já bateu, você já... E até agora nada. Mas persevera com fé, com certeza. Também não vai ficar só nessa campanha, gente. Tem que fazer, tem que perseverar, entendeu? Tem que dar o seu melhor para Deus. Arrumar tempo para você ficar com Deus, lendo a palavra, orando, buscando. E você também que quer ser usado pelo Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se dedica para fins específicos será usado. Você quer ser usado por Deus? Pague também, né? Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Passe mais tempo com o Senhor. Amém? Vamos orar, prepara a sua água e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento essa água. Que nessa água esteja o teu poder, curador, libertador. Quem tomar seja abençoado, quem tomar seja curado. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir que abençoe, meu Pai, todos os pedidos que são colocados aqui. Essas mulheres que têm sofrido com relacionamento, com desprezo, relacionamento mal resolvido, desprezo de marido, aquelas que foram deixadas pelo marido, que o Senhor ajude essas pessoas, ajude os maridos também que foram deixados pelas suas mulheres, ajude esses filhos que têm sofrido com a separação dos pais, Pai, e tem gerado no coração deles muitos traumas, meu Pai. Muitas vezes eles ficam calados, mas muitos traumas têm sido gerados ali, porque às vezes não tem direito nem de se expressar. Porque às vezes o cônjuge que fica, ele fica tão irritado que às vezes não deixa nem o filho se expressar. Então eu te peço, Pai, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, ajuda esses filhos, ajuda essa família, Senhor. Eu quero te pedir, ajuda essas mulheres a não descontar nos filhos, esses homens a não descontar nos filhos aquilo que às vezes outra pessoa faz. Ajuda também esse marido a não descontar na esposa aquilo que alguém faz com ele lá fora, e assim também a mulher. Pai, que todo mundo venha agir com justiça, com amor, com perdão, com comunhão.
comunhão uns com os outros, perdoando uns aos outros, como diz a sua palavra. Se nós precisamos de perdão, nós também temos que aprender a perdoar. Quantas vezes erramos e chegamos para o papai para pedir perdão e já pensou, se nós chegássemos e Deus dissesse, não vou te perdoar hoje não, que tu já veio ontem, tu já veio de manhã. E às vezes queremos fazer isso com as pessoas. Às vezes as pessoas vêm pedir perdão para nós e nós fechamos o coração. E Deus está vendo. Quer dizer que tu quer meu perdão, aí tu fecha o coração para quem está te pedindo, né? Então temos que ter o coração aberto. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe meus irmãos no Brasil, fora do Brasil. Abençoe aqueles que estão orando comigo no interior. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da casa de cada um que me ouve agora, ao redor da família. Que o Senhor continue protegendo e guardando você e toda a sua família de todo mal. Em nome de Jesus. Cura aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na UTI, que estão na cirurgia, na mesa de cirurgia. Que corra tudo bem, que o Senhor Jesus dê vitória. Ajuda esses que estão na penitenciária, que saiam para uma vida nova, que estão encarcerados, que saia para uma vida nova, Senhor, que o Senhor proteja do mau pensamento. Ajuda a família também deles, que o Senhor venha estar dando força, ajudando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ajuda essa pessoa que está sendo perturbada pelo mal. O inimigo tem trazido depressão, ansiedade, pânico a essa pessoa, temor, angústia. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que se sentem só. O Espírito Santo, ele quer ser teu companheiro. Ele quer preencher esse vazio que tem no seu coração. Quando você convidar o Espírito Santo para preencher esse vazio, você não vai mais ficar nessa alegria. Porque o fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor. Amém? Então convide o Espírito Santo. Diga assim, Espírito Santo, vem morar, vem fazer morada, né? Compartilha comigo, Senhor, a sua presença. Vai conversando. Para onde você for, vai conversando com ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê bom ânimo. Amém? Toma essa água com fé. Abençoa também, Senhor, os inscritos no canal, aqueles que estão compartilhando, aqueles, meu Pai, que estão deixando seus pedidos aí, que sejam abençoados, que o Senhor alcance eles. Espírito Santo, tu sabe todos os pedidos que estão aí. Atenda, Pai, que nós te daremos honras e glórias, nós contaremos o testemunho, para que o teu nome seja exaltado. Abra as portas de emprego para quem está pedindo emprego. Manda provisão para aqueles que estão precisando de socorro, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom descanso, tá bom? Amanhã voltamos, se Deus assim permitir.